Para sobreviver no submundo do crime e ganhar dinheiro e poder, alguns homens fazem o que for necessário. Inclusive, uma das formas mais utilizadas para atingir seus objetivos é a violência e, principalmente, o assassinato. E foi assim que ele se tornou o homem mais poderoso de Boston nos anos 70 e 80, e ao mesmo tempo que controlava sua organização e fazia negócios ilícitos, ele se tornou um informante do FBI de alto escalão. Assim, ele tocava seus negócios sem ser incomodado por nenhuma autoridade. Ele viveu dessa forma durante anos, se tornando um dos gangsters mais temidos dos Estados Unidos. Quando soube que as acusações estavam próximas, ele sumiu e passou 16 anos vivendo como um fugitivo, chegando a ser incluído na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, ficando atrás apenas de Osama Bin Laden. He is a predator in every sense of the word and took advantage of the very community that he was from. Hoje vamos falar sobre James Whitey Bulger. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. James Joseph Bulger Jr. nasceu dia 3 de setembro de 1929. Ele nasceu nos Estados Unidos em Massachusetts. Seu pai, James Bulger Sr., nasceu no Canadá e emigrou para os Estados Unidos ainda jovem, se estabelecendo em Massachusetts e se casando com a imigrante irlandesa Jane McCarthy. Pouco tempo depois de seu nascimento, seu pai, que era sindicalista e também trabalhava como estivador, perdeu o braço em um acidente industrial, ficando impossibilitado de trabalhar. Na década de 30, a família se afundava cada vez mais na pobreza. Alguns anos depois, em 1938, eles se mudaram para um conjunto habitacional em Boston. Lá, Whitey Bulger teve 2 irmãos. À medida que eles cresciam, ambos se destacavam na escola, inclusive um deles, William Bulger. No futuro se tornaria presidente do Senado de Massachusetts. Por outro lado, James Bulger foi atraído para a vida nas ruas. Ele começou se envolvendo com pequenos crimes. Logo, a polícia local o apelidou de Whitey, por conta de seu cabelo loiro. Mas James Bulger nunca gostou do apelido. Ele preferia ser chamado de Jim ou Jimmy. Entretanto, o apelido Whitey se popularizou. No início de seus dias como criminoso, ele se envolvia frequentemente em roubos e brigas de rua, e não demorou para ele construir uma reputação que o colocasse em contato de criminosos mais experientes. Então ele se juntou a uma gangue de rua chamada Shamrocks. Aos 14 anos de idade, ele acabou sendo preso e acusado de furto, além de outros crimes. Ele foi mandado para um reformatório juvenil. Em 1948, logo após ser solto, Bulger ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. Mas ele continuava indisciplinado, sendo mandado regularmente para a prisão militar. Em 1950, foi preso por se ausentar sem licença. 2 anos depois, apesar do mau comportamento, ele obteve uma dispensa honrosa e voltou para Boston. De volta à sua cidade, ele se envolveu cada vez mais com o mundo do crime. Em 1956, quando foi assaltar um caminhão, acabou sendo pego e acusado de assalto à mão armada e sequestro. Ele foi mandado para a Penitenciária Federal de Atlanta. Enquanto cumpria a pena, os agentes ofereceram a James Bulger a possibilidade de participar de uma pesquisa que teria como objetivo encontrar uma cura para a esquizofrenia. Em troca, teria sua pena reduzida. Ele concordou.
e durante 18 meses, Bulger e mais 18 detentos receberam grandes doses de LSD, entre outras drogas. Mal eles sabiam que, na verdade, estavam participando do programa patrocinado pela CIA, chamado MK-Ultra, que envolvia experimentos ilegais em cobaias humanas, com o objetivo de desenvolver drogas que poderiam ser utilizadas em interrogatório e lavagem cerebral para controlar a mente humana. Nenhum prisioneiro que participou do programa sabia a verdade sobre do que realmente o experimento se tratava. Mais tarde, Whitey Bulger alegou que durante este período ele estava beirando a insanidade e que ouvia vozes, mas não falava com ninguém sobre sua saúde mental, pois tinha medo de ser enviado para um hospital psiquiátrico. Em 1959, Bulger foi transferido para a Penitenciária Federal de Alcatraz. Anos depois, foi transferido mais 2 vezes, até ser solto em 1965. Após sair da prisão, Whitey Bulger trabalhou como zelador e operário de construção. Mas não demorou para voltar à vida do crime, se tornando corretor de apostas e agiota, sob o comando do mafioso Donald Killing, um dos chefes de uma gangue chamada The Killings. A gangue dominou o lado sul de Boston por mais de 20 anos. Os The Killings eram liderados por 3 irmãos, Donald, Kenny e Ed Killing. No início dos anos 70, ocorreu um conflito no local sede dos Killings, entre eles e uma gangue rival que vinha ganhando espaço, chamada The Mullings. E não demorou para o pequeno conflito virar uma guerra entre as gangues, levando a uma série de assassinatos em Boston e em cidades vizinhas. Os Killings logo vinham perdendo espaço para seus rivais, que eram mais jovens e mais bem armados. E foi aí que Whitey Bulger decidiu que era a hora de agir. Para mostrar sua lealdade, ele planejou o que seria seu primeiro assassinato, o do líder da gangue dos Mullings, Paul McGonagall. Quando chegou o dia de Bulger executar seu plano, ele acabou atirando na cabeça do cara errado. Ele matou o irmão de Paul, Donald McGonagall, que não era envolvido com os Mullings e nem com o crime. Em retaliação, alguns dias depois, Paul McGonagall executou um dos principais membros dos Killings, Billy O'Sullivan. Com o calor da guerra aumentando, Whitey Bulger, percebendo que estava do lado perdedor, foi secretamente ao norte de Boston, em Somerville, e se aproximou de uma gangue chamada Winter Hill, que era a aliada dos Mullings. Bulger disse ao líder Howie Winter que poderia acabar com a guerra entre as gangues, eliminando o líder dos Killings, Donald Killing. Ele alegou que, por ser um membro de confiança, poderia chegar perto o suficiente para executar o plano. Pouco tempo depois, Donald Killing foi assassinado do lado de fora de sua casa. Muitos atribuíram essa morte a Whitey Bulger. Porém, o ex-chefe dos Mullings, chamado Patrick Lee, alega que ele foi morto pelos membros dos Mullings, James Montefiore e Tommy King. Após o assassinato, Whitey Bulger fingiu continuar leal aos Killings e fugiu da cidade junto com a outra gangue. Com o objetivo de resolver a situação, Patrick Lee fez com que o conflito fosse mediado por Howie Winter e o membro da família patriarca Joseph Russell. Os Mullings foram representados por Lee e King e os Killings por Whitey Bulger. Durante a reunião, as duas gangues concordaram em unir forças e dirigir seus negócios ao comando de Winter. Nos anos seguintes, Whitey Bulger se concentrou em remover qualquer inimigo em potencial, persuadindo Winter a aprovar os assassinatos que ele achava conveniente. E os primeiros que ele fez questão de tirar de seu caminho foram os veteranos dos Mullings, Paul McGonagall e Tommy King, para assim começar a consolidar seu poder.
Ao longo dos anos 70, o FBI havia montado uma força-tarefa contra a família do crime patriarca. Mas, para adquirir informações valiosas, eles precisavam de alguém poderoso do submundo do crime de Boston. Então, o agente especial do FBI, John Connolly, foi designado para tentar recrutar Whitey Bulger como informante. Mas, a princípio, Connolly falhou em ganhar a confiança de Bulger. Neste meio tempo, ele conheceu e fez uma parceria com o gangster ítalo-americano Stephen Flamm. Flamm era informante do FBI desde 1965 e não demorou para Whitey Bulger seguir seu exemplo. Após uma reunião com Bulger, o agente do FBI Connolly disse a ele que o FBI o ajudaria em uma possível disputa com a família do crime patriarca. Bulger então respondeu: "Tudo bem, se eles querem jogar damas, jogaremos xadrez." A partir daí, ele se tornou oficialmente um informante do FBI com total proteção das autoridades. Ele utilizou sua posição para crescer cada vez mais no mundo do crime. Em fevereiro de 1979, os promotores federais indiciaram vários membros da gangue Winter Hill, incluindo o líder Howie Winter. Eles foram acusados de manipular corridas de cavalo. Na ocasião, Bulger e Flamm também iriam fazer parte desta acusação. Porém, no último minuto, o agente Connolly conseguiu persuadir o promotor a retirar as acusações. Com o chefe da gangue, Winter Hill, atrás das grades, Whitey Bulger e Stephen Flamm assumiram o controle da gangue e se aproveitavam do fato de serem informantes para eliminar qualquer um que fosse contra eles. As informações que eles forneciam ao FBI ajudavam a eliminar qualquer ameaça e deixavam o caminho livre para Whitey Bulger. No final dos anos 70, Bulger se tornou próximo a um jovem que trabalhava como segurança no Triple O's Lounge, um dos lugares favoritos de Whitey Bulger e da gangue Winter Hill. O homem chamado Kevin Weeks foi ganhando a confiança de Whitey Bulger, primeiro como motorista, depois começou a fazer trabalhos como agiota, assumindo mais responsabilidades e se tornando um dos homens de confiança de Bulger. Em 1980, o corretor de apostas chamado Lewis vinha desviando o dinheiro de seus sócios para financiar um negócio de cocaína. Ele se recusou a pagar a Bulger uma parte de seus lucros com as drogas e, como se não bastasse, certo dia ele abordou Whitey Bulger no ponto de encontro dos Winter Hill e disse deliberadamente que mataria seu parceiro Joe, o barbeiro, a quem acusava de roubar dinheiro do negócio de apostas. Bulger se recusou a aprovar o assassinato. Mesmo assim, Lewis disse que faria de qualquer forma. Algumas semanas depois, o corpo de Lewis foi encontrado no porta-malas de seu carro. Ele foi esfaqueado várias vezes, baleado e colocado dentro de um saco de lixo. 2 anos depois, um traficante de cocaína chamado Edward Halloran entrou em contato com o FBI e afirmou que testemunhou Whitey Bulger e Stephen Fleming assassinando Lewis. O agente do FBI Connolly fez questão de deixar Bulger ciente de tudo o que ocorria sobre o caso. O agente acreditava que Halloran estava passando aquelas informações para o FBI com o objetivo de entrar no programa de proteção à testemunha. Logo depois, Bulger e Fleming foram avisados que Halloran estava jantando em um restaurante em Boston. Então, eles mandaram Kevin Weeks para vigiar o restaurante. Enquanto jantava, Halloran, coincidentemente, encontrou um amigo chamado Michael Donahue. Na hora de ir embora, sem imaginar o que estaria por vir, Donahue ofereceu uma carona a Halloran, que aceitou.
Quando os dois saíram do estacionamento, Whitey Bulger com uma carabina e seu parceiro armado com uma submetralhadora com um silenciador abriram fogo e atiraram no carro onde os dois estavam. Dona Rui foi baleado na cabeça e morreu na mesma hora. Halloran viveu apenas o suficiente para identificar seu atirador como James Flynn, um associado da Winter Hill, mas no final ele foi absolvido e o caso continuou sem solução. Ao longo da década de 80, Whitey Bulger e seus homens dirigiam negócios em todo o leste de Massachusetts. Ele trabalhava com agiotagem, apostas, extorsão e até mesmo tráfico de armas. Ele ganhava grandes quantidades de dinheiro e sempre estava um passo à frente de seus concorrentes. Agências estaduais e federais se sentiam frustradas em suas tentativas de construir um processo contra Bulger e seus principais homens. Isso porque Bulger sempre era cuidadoso e evitava discutir negócios em locais que poderiam ter escutas. Outra razão incluía a corrupção do sul de Boston dentro do FBI e no Departamento de Polícia de Boston. Todos abriam caminho, enquanto Bulger e sua gangue passavam. Mais tarde, ao perceber o grande lucro trazido pelas drogas, Bulger começou a convocar alguns traficantes de Boston e dos arredores, e com o apoio de Wicks e Fleming, Whitey Bulger dizia a cada traficante que havia recebido uma oferta de pagamento para matá-los. Logo depois, ele exigia destes traficantes uma certa quantia como preço para não eliminá-los. Não satisfeito, sabendo que a maior parte do tráfico na região sul de Boston era controlado pelo mafioso John Shee, Bulger considerou brevemente matá-lo e tomar seu negócio, mas acabou decidindo extorquir uma parte semanal de seus lucros, inclusive impondo regras aos traficantes que operavam em seu território e proibindo a venda de drogas para as crianças. Aqueles que se recusassem a seguir suas regras eram expulsos de forma violenta de seu território. Neste mesmo período crescia no sul de Boston a simpatia pelo nacionalismo irlandês. Por ser um local habitado por muitos irlandeses e descendentes, eles também acabaram simpatizando pelo exército republicano irlandês, conhecido como IRA. Desta forma, os esforços para levantar dinheiro e contrabandear armas para a campanha do IRA contra a presença britânica na Irlanda do Norte também aumentava. Whitey Bulger, que já havia doado armas para o IRA, se encontrou com um dos líderes do grupo, Joe Cahill, que disse que precisavam de ajuda para o conflito. Logo foram enviados a eles inúmeros rifles, pistolas e explosivos, tudo sob o piso falso de uma van. O sucesso no transporte do armamento empolgou a gangue de Bulger e decidiram fazer algo maior. Quando Bulger, Kevin Wicks e Patrick Ney conheceram um homem do IRA chamado John Crowley, eles arquitetaram um plano para comprar um barco, encher de armas e navegar até a Irlanda. Nos meses que se seguiram, eles montaram um arsenal de 7 toneladas. O arsenal custou cerca de $500 mil, o equivalente a mais de 1 milhão nos dias de hoje. O tesouro era composto por mais de 100 rifles, cerca de 70 mil cartuchos, 1 tonelada de explosivos militares, além de inúmeros coletes da prova de bala e submetralhadora. Em uma noite de setembro de 1984, a carga foi carregada em um barco de pesca que a gangue comprou e batizou de Valhalla, em homenagem à cultura nórdica. A gangue se juntou a outros homens com experiência marítima, inclusive um mecânico e traficante de drogas chamado John McIntyre, que sabia como fazer longas viagens. Logo, o barco partiu com os homens e o grande arsenal.
Após uma viagem complicada, as armas foram transferidas para um outro barco irlandês, que enfim levaria as armas para o destino. Entretanto, no meio do caminho, o barco foi interceptado pela Marinha Irlandesa, que apreendeu todo o arsenal, além de prender alguns membros do IRA, incluindo John Crowley. A operação havia sido denunciada pelo membro do IRA, que era um informante infiltrado, Sean O'Callaghan. Com o fracasso da operação, o barco Valhalla voltou para Boston. In the United States, customs officers have seized an American trawler, the Valhalla, on suspicion of gun running for the IRA. No dia seguinte, um dos homens que fizeram parte da viagem, o mecânico McIntyre, foi pego tentando entrar na casa de sua ex-esposa. Ao ser interrogado, em uma tentativa desesperada de se livrar da acusação, ele começou a dar informações importantes sobre a Operação Valhalla, inclusive informações comprometedoras que implicavam Bulger no contrabando. Não demorou para suas revelações se espalharem por todas as autoridades, inclusive pelo FBI, até chegar no ouvido de John Connolly, que prontamente avisou Whitey Bulger sobre o ocorrido. Alguns dias depois, McIntyre foi atraído para a casa do irmão de Patrick McNeil. Ao chegar no local, foi arrastado para um porão, onde Whitey Bulger exigia saber o que ele havia dito para as autoridades. Depois de alguns minutos de tortura, Bulger então decidiu matá-lo e deu um tiro em sua cabeça. Em seguida, Whitey Bulger subia para tirar uma soneca enquanto Wicks e Flamey removiam os dentes de McIntyre para evitar qualquer identificação. They didn't have the DNA evidence, so one of the techniques for identifying bodies was dental records, and that's why the teeth were pulled. E Patrick McNeil cavou um buraco e o enterrou no porão. Whitey Bulger parecia ser imparável e com uma grande maré de sorte, chegando inclusive a adquirir um bilhete premiado na loteria de Massachusetts. Coincidentemente, o bilhete foi comprado em uma loja que era de propriedade de Bulger. Os 4 homens dividiram o prêmio de $14 milhões. Em abril de 1994, foi montada uma força-tarefa conjunta entre as autoridades de Boston e de Massachusetts. Eles iniciaram uma investigação sobre as operações dos jogos ilegais de Bulger. Até então, o FBI não havia sido avisado sobre as investigações, pois tinham receio das informações chegarem até Connolly e, consequentemente, a Bulger. Depois que inúmeras casas de apostas concordaram em testemunhar que pagavam dinheiro a Bulger em troca de proteção, um caso federal foi aberto contra ele. Sabendo que a qualquer momento algo do tipo poderia acontecer, Bulger montou cofres contendo joias e dinheiro em diversos locais, incluindo Flórida, Londres e até mesmo Veneza. Embora o caso estivesse permanecendo em sigilo, o agente Connolly do FBI acabou tendo conhecimento das acusações e logo avisou a Bulger que haviam acusações contra ele vindas do Departamento de Justiça e que o FBI estava programado para fazer prisões no período do Natal. Em resposta, em dezembro, Bulger fugiu de Boston junto com sua esposa, Teresa Stanley. Depois de fugir de Boston, Bulger e sua esposa passaram 4 dias durante o Natal em Selden, Nova York. No Ano Novo, eles foram para um hotel em New Orleans. Em 5 de janeiro de 1995, acreditando que seria um alarme falso, Bulger se preparou para voltar para Boston. Porém, naquela noite, Stephen Fleming foi preso em frente a um restaurante de Boston pelo DEA. Ao saber da informação, Bulger alterou seus planos.
Bulger e sua esposa passaram as 3 semanas seguintes viajando para Nova York, Los Angeles e São Francisco, até que Stanley decide que quer voltar para casa para ficar com seus filhos. Então, eles viajaram para a Flórida, onde Bulger pegou de um cofre sua identificação com o nome Tom Baxter. Então, ele dirigiu até Boston e deixou sua esposa em um estacionamento. Em seguida, dirigiu até uma praia de Malibu e se encontrou com Kevin Wicks, que havia trazido a namorada de Bulger, Catherine Gregg, e juntos fugiram do local. Em novembro de 1995, Kevin Wicks e Whitey Bulger se encontraram pela última vez na frente da filial principal da Biblioteca Pública de Nova York, onde foram jantar nas redondezas. Kevin Wicks permaneceu em liberdade até o final de 1999, quando foi preso pelo DEA. A essa altura, ele já estava ciente do antigo acordo de Bulger com o FBI. Mesmo assim, ele estava determinado a seguir o código dos mafiosos e permanecer em silêncio. Porém, enquanto aguardava o julgamento em uma prisão federal, influenciado por um outro detento, acabou fechando um acordo com os promotores federais e disse tudo o que sabia sobre a Winter Hill e sobre Whitey Bulger. Enquanto isso, Whitey Bulger continuava foragido. Ele permaneceu alguns anos sem ser visto, até que em 2002 ele foi visto em Londres. No entanto, houveram muitos avistamentos não confirmados, dificultando o trabalho da polícia. Em busca de pistas, alguns agentes foram enviados para Uruguai, outros foram enviados para vigiar celebrações do aniversário da Batalha da Normandia. Isso porque Whitey Bulger era um fã da história militar. Em 2007, algumas pessoas disseram ter visto Bulger na Itália, andando na Sicília. Porém, também se tratava de um engano. Em 2010, o FBI concentrou seu foco na Colômbia Britânica. Sabendo que ele era um amante dos livros, o FBI visitou livrarias, questionou os funcionários e distribuiu pôsteres de procurado. À medida que o tempo passava, as autoridades tinham mais pressa para capturar Bulger. Uma recompensa de $2 milhões foi oferecida para quem tivesse alguma informação que levasse à sua captura. Estando na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, essa quantia ficou atrás apenas da recompensa de captura de Osama Bin Laden. Whitey Bulger chegou a ser apresentado no programa Os Mais Procurados da América 16 vezes. This is an announcement by the FBI. Have you seen this woman? The FBI is offering $100,000 for tips leading to Catherine Greig's whereabouts. These photos are from the early 1990s. Greig has had plastic surgeries. She is wanted for harboring James Whitey Bulger, a fugitive on the FBI's 10 most wanted list. 60-year-old Greig is the girlfriend of 81-year-old Bulger. He has a violent temper and is charged with 19 murders. Call the tip line at 1-800-CALL-FBI. Dia 21 de junho de 2011, as autoridades receberam uma denúncia de uma mulher na Islândia que dizia que Bulger estava morando em um apartamento perto de uma praia em Santa Mônica. Um dia depois, foi montada uma operação utilizando vários agentes e outros membros da força-tarefa que conseguiram atrair Whitey Bulger para fora de seu apartamento. Então, sem grandes problemas, a polícia, enfim, após 16 anos, conseguiu prender Whitey Bulger aos 81 anos de idade. First tonight, Whitey Bulger captured. The man who replaced Osama bin Laden as the FBI's most wanted fugitive has been arrested in California. The capture of fugitive James Bulger marks another milestone in an investigation of drug trafficking, murder, and corruption, while the family members of the alleged victims can move one step closer to seeing justice served. Sua namorada, Catherine Gregg, que o acompanhou por todos esses anos, também foi presa.
No apartamento, os agentes encontraram cerca de $800 mil em dinheiro, além de 30 armas de fogo e identidades falsas. Bulger foi acusado de assassinato, conspiração para cometer assassinato, lavagem de dinheiro, extorsão e distribuição de narcóticos. Um mês depois, ele foi citado em um tribunal federal, onde se declarou inocente de 48 acusações, incluindo 19 homicídios. Enquanto aguardava o julgamento, ele foi enviado para a penitenciária nos Estados Unidos, em Tucson. Enquanto estava lá, ele começou a sofrer terrores noturnos que atribuiu à sua última passagem na prisão, quando fez parte do programa MKUltra. Na prisão, ele chegou a ser atacado uma vez e começou a se consultar com a psicóloga da prisão. Enquanto muitos diziam que esse Whitey Bulger era diferente daquele que havia dominado Boston, ele logo se tornou muito amigo de sua conselheira. Muitos diziam que ela permitia que Bulger fizesse uso de celular. Mesmo com a idade avançada, Bulger ainda era um manipulador carismático. Em 12 de junho de 2013, Whitey Bulger foi a julgamento no Tribunal de Justiça John Joseph Moakley, no sul de Boston, perante a juíza Denise Casper. Foram apresentadas 32 acusações contra ele. 72 testemunhas foram chamadas e o julgamento durou 2 meses. Dia 12 de agosto, Whitey Bulger foi condenado por 31 das 32 acusações, incluindo 11 assassinatos. Mais tarde, ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Em setembro de 2014, Bulger foi mandado para a penitenciária Coleman, na Flórida, onde permaneceu por 4 anos. A essa altura, Bulger já estava com sua saúde debilitada, não conseguia mais andar e frequentemente caía da cama. Da mesma forma, muitos questionavam sua saúde mental, sendo disciplinado várias vezes. Em outubro de 2018, depois de uma breve passagem na Penitenciária Federal de Oklahoma, Bulger foi transferido para a Penitenciária Federal na Virgínia Ocidental, um local considerado violento, o que tornou sua transferência controversa. Pela idade e pela reputação de Bulger, muitos acreditavam que ser mandado para lá era uma sentença de morte. 12 horas após chegar na prisão, dia 30 de outubro, Whitey Bulger foi espancado por vários detentos. Eles usaram como arma um cadeado enrolado em uma meia. Seus olhos quase foram arrancados e sua língua quase foi cortada. Ele foi encontrado morto às 8h20 da manhã. Ele morreu aos 89 anos de idade. O associado da família Genovese, Fotios Geas, que já havia trabalhado para a família patriarca, foi suspeito de ordenar o assassinato. Whitey Bulger foi enterrado em um cemitério em Boston. Sua morte foi um alívio para muitos e foi o fim de um dos capítulos mais sombrios da história de Boston.